De acordo com dados da OMS, o câncer de próstata ainda é um dos que mais mata homens no mundo. Mas o que mais me deixa triste é o que seria tão fácil de detectar. O exame do toque retal, que muitos homens têm preconceito, ajudaria muito a identificar esse câncer precocemente. Mas muita gente não entende, primeiramente, o que é que o toque retal tem a ver com próstata, como é que os dois se organizam no mesmo corpo. E se você quer saber disso, meu nome é Jonas, sou professor de Biologia, e a gente vai começar agora uma aula top sobre o sistema genital. Você provavelmente já deve estar afoito, querendo tirar print aqui do quadro, o prof vai sair da frente, você tira aquele print rapidinho. Eu acho que já deu tempo suficiente e a gente volta para começar. O que você precisa entender é basicamente as funções primordiais que todo genital tem. A gente está trabalhando logicamente o masculino, em seguida a gente vai trabalhar o feminino. Se vocês olharem aqui à minha direita, eu deixei os principais pontos que o sistema genital masculino tem de importância. O primeiro, se você reparar, é a cópula. Perceba que o ser humano, depois que ele ganha, o órgão copulador, isso facilitou muito a reprodução, agora não dependendo mais de água, podendo realizar fecundação interna. Ele também tem importância na produção de testosterona, o hormônio que para nós meninos é fundamental para as características sexuais secundárias. Aumento da entonação da voz, surgimento dos pelos, aumento de massa muscular, aumento de densidade óssea, estatura também vai junto. Então você percebe que é um comboio junto só desse hormônio. E lógico, a gente não pode esquecer também da importância dele na produção dos espermatozoides, o gameta masculino. Mas você provavelmente quer, professor, sai da frente que eu quero entender o restante, com certeza. Então olha só para o meu esquema bonito. Eu quis caprichar para vocês, para que não ficasse nada faltando. A gente tem aqui, de forma bem simples, toda a anatomia da genitália masculina. O que me dói muitas vezes é que os meninos, quando vão estudar esses assuntos, se você perguntar o que é que o homem tem, ele só lembra do pênis e do testículo. Esquece de todo o resto. Se quer, lembra que existe alguma coisa a mais aqui dentro. Mas vocês vão perceber que, além dessas outras coisas, tem muita curiosidade aqui para a gente poder desenrolar. A primeira, eu sempre gosto de pegar essa parte vindo de baixo para cima. Vamos começar com ele, com o escroto. Prof, é escroto ou bolsa escrotal? É qualquer um, ou bolsa ou escroto. Bolsa escrotal é redundante, porque escroto e bolsa significam a mesma coisa. A gente pensa para cá, vendo o testículo dentro desse escroto e pensa, eu já sei a função, é proteção. De fato, realmente tem a ver com proteção. Só que ele tem muito mais do que isso. Caso vocês não saibam, os meninos vão reconhecer isso perfeitamente. Quando vocês têm, por exemplo, dias mais frios, você sente o seu escroto mais encolhido, ele subindo e grudando no seu corpício. E quando você sente aqueles dias mais calorosos, eita, prof, é verdade, fica lá embaixo, pendurado, balançando. O que é que está acontecendo? Você precisa lembrar que o seu testículo, ao contrário do resto do corpo, ele funciona com uma temperatura levemente menor. O seu corpo aproximadamente deve ter 36,5, 37 graus Celsius. O seu testículo, ele funciona para produzir espermatozoide bem por volta ali dos 35,5. Ele precisa estar um pouco abaixo para você conseguir ter uma boa espermatogênese, uma boa formação de espermatozoides. Então, quando o seu corpo percebe que está muito frio, o testículo ele vai subir para ficar pertinho do seu corpo e manter aquela temperatura que ele tinha antes. E da mesma forma, quando fica muito quente, a tendência do testículo é descer para ficar um pouquinho mais refrescado. Aquela galera que gosta de vestir duas roupas, por exemplo, eu conheço garotos que gostam de vestir dois calções, um por cima do outro. Cuidado, tá? Você não quer superaquecer e cozinhar o amiguinho. Então, fica ligado nisso daí. Além do mais, saindo do escroto e a gente chegando aqui no testículo, a gente chega no órgão primordial. Aquele órgão que é razão de uma delicadeza e que tem que ter um trato fino com ele. Não só porque ele é sensível, mas porque ele é super importante para nós meninos, por causa principalmente da produção de hormônios e também da produção do querido espermatozoide. Se vocês derem uma olhada aqui no meu desenho, vão perceber que dentro desse testículo eu coloquei algumas estruturas, algumas em pretas e outras em vermelhas. Se você reparar, aqui eu estou puxando onde tem um testículo. Dentro dele, nessa estrutura mais tubular, você vai ter o túbulo seminífero, que é onde você produz o espermatozoide. A espermatogênese acontece nesse local. Prof, peraí, túbulo seminífero, inseminação artificial, tem alguma coisa a ver? Lógico que tem. Inseminar é você colocar um espermatozoide num ovócito. O túbulo seminífero vai produzir esse espermatozoide. Só que tem muito mais. Entre esses túbulos, que eu coloquei aqui para vocês em vermelhinho, a gente vai ter as células intersticiais. São células fundamentais para a produção daquele hormônio que a gente depende com toda a força, que é a testosterona. Então, nunca esqueça disso. A gente costuma muito tratar o testículo como uma gônada, porque ele não somente vai produzir espermatozoide, mas ele também produz hormônio. É tipo assim, 2 em 1
no mesmo local. Olha que massa. Ô, prof, beleza. Ele produziu aqui o espermatozoide e esse espermatozoide vai para onde? A gente produz centenas de milhões de espermatozoides por dia. Não cabe dentro do testículo todo mundo. Tem que estocar em algum lugar. E pensando nisso, o seu corpo tem um armazém estocado atrás do seu testículo. Se você reparar, eu coloquei aqui em roxinho uma bolsinha que a gente chama de epidídimo. E muita gente, quando eu pergunto o que é o epidídimo, o pessoal fala, prof, é uma bolsa para armazenar o espermatozoide. E não está errado, porque quando o espermatozoide sai do testículo, a cauda dele ainda está bem curtinha. Mas quando ele chega lá no epidídimo, ele pode não somente ficar armazenado. É isso que você precisa anotar, meu garoto. Ele vai acabar crescendo. Ele termina de maturar dentro do epidídimo. Aquela cauda que começou curtinha, agora ela fica maior. Isso vai ajudar, logicamente, a poder nadar lá na aventura de conseguir encontrar com um ovócito secundário. Só que do epidídimo, se você reparar, essa bolsinha, ela começa a armazenar durante um tempo e acaba ficando sobrecarregada. Em rapazes que nunca tiveram relação sexual e nem fizeram algum tipo de autoestímulo, o que chama a atenção é que o nosso organismo ele tem uma forma de poder despejar esse excesso de espermatozoides sem autoestímulo. Professor, como é que é isso? Chamado de poluição noturna. Alguns meninos durante a noite acabam tendo algum sonho, fazendo algumas saliências. E quando é no dia seguinte, ele acorda e percebe que a roupa e a cama ficou toda manchada. Ele acabou ejaculando durante a noite, ainda que não tenha feito de vontade própria. Isso é uma forma, muitas vezes, do corpo descarregar a quantidade de espermatozoides que ele está produzindo durante o dia. Olha que massa! Percebeu? Seu corpo é muito bem planejado. Depois, prof, esses espermatozoides, quando eles são estimulados durante o ato sexual, a tendência é que ele tenha que seguir um certo caminho para poder ser expelido. E nesse sentido, você vai ter aqui esse longo canal, chamado de canal deferente. Não é diferente não, é deferente. Prof, eles são iguais? São iguais. Você entendeu, tá? Eles são iguais porque nós temos dois, um para cada testículo, e esses canais eles vão ligar o testículo até o canal de saída, que seria o da uretra. Vocês vão perceber que existe um certo método anticoncepcional muito praticado pelos homens que consiste em cortar esse canalzinho aí, um procedimento chamado de vasectomia. Tá, mas eu entendi, prof. Ele vai subindo aqui pelo lindo canal deferente, e quando ele dá a curva por cima da bexiga, ele chega numa região onde aparecem as famosas glândulas acessórias. Me dói, gente. Eu confesso que me dói que muito garoto não sabe da existência delas. No máximo vai lembrar ali de uma próstata e olhe lá. Mas a gente tem que lembrar que nós temos três estruturas que não estão importando aqui. Vesícula seminal, a próstata e a glândula bulboretral. Essa daí é que quase ninguém lembra. Mas o que é que elas vão fazer, prof? Porque o mais importante não é o espermatozoide? E eu já tenho um canalzinho para levar? Sim, é verdade. Você já tem um canal ali que vai estar guiando eles até o exterior. Só que perceba, quando esses espermatozoides estão dando a volta, você precisa lembrar que mais cedo ou mais tarde eles vão ser colocados no canal vaginal. E por isso eu preciso de uma certa saliência para me dar apoio. Eu preciso de substância para poder prosseguir. E nesse sentido você vai ter a vesícula seminal. Essa bonitinha aqui que eu estou apontando para vocês, ela é responsável por praticamente 60% a 70% do líquido espermático. Isso vai te dar uma noção, mais ou menos, de que o esperma não é só espermatozoide. Tem um líquido ali junto que vai ajudar eles a nadarem. E por que, prof, eu preciso de um líquido nutritivo? Você tem uma noção? Esse líquido aqui está cheio de frutose, um carboidrato de função energética para poder dar um gás no espermatozoide. Lembre-se que ele vai ter que nadar um grande trajeto até chegar ao encontro do ovócito. E nesse trajeto vai faltar combustível. Então a vesícula seminal ela fornece esse nutriente para que ele possa captar e conseguir nadar com muito mais qualidade. Massa, né, prof? Só que eu percebi, professor, que depois da vesícula seminal, você colocou... Opa, deixa eu vir para cá. Você colocou agora a próstata, que você comentou no início da aula. O que próstata, o senhor falou, tem a ver com toque retal? Pessoal, caso vocês não tenham reparado, deixa eu vir para cá. Aqui por trás da próstata, vocês têm exatamente o reto, ali guiado pelo seu intestino grosso. Quando o médico vai fazer o exame de toque, ele insere o dedo nessa região e pelo seu reto ele consegue apalpar a próstata e perceber se tem algum nódulo, algum caroço que possa sinalizar, quem sabe, um câncer. E com isso você conseguir já iniciar o tratamento. Mas tirando isso, para que serve a próstata? Por que ela é tão importante? Cara, ela tem tanta coisa bacana. Lembre-se que no canal vaginal, eu estou falando de um local extremamente ácido, que tem um pH baixo. Quando esse espermatozoide cai nessa acidez, a tendência é que ele morra.
Você precisa viabilizar alguma coisa, fazer algo para que esse espermatozoide consiga nadar. E aí é que entra a próstata. Ela consegue produzir, gente, um líquido que ajuda a neutralizar a acidez do canal vaginal. Isso faz com que ele consiga nadar sem ter tantos danos. Sim, um bocado vai morrer, isso aí não tenha dúvidas. Mas a galera que consegue prosseguir, muito disso, além do nutriente da vesícula, é por causa da neutralização da próstata. Olha que massa! E ela também tem uma outra importância. Você, menino, já deve ter se perguntado por que toda manhã, ou pelo menos toda vez que você acorda com seu pênis ereto. Peraí, eu nem tive sonhos eróticos, nem nada disso. Mas o que aconteceu para eu acordar com o pênis ereto? É simples. Uma das formas de evitar que você acabe se urinando durante a noite, ou até mesmo durante o ato sexual, tem a ver com a próstata. Ela ajuda a fechar essa via aqui de cima, de forma que o xixi que está lá na bexiga ela não consiga passar pela uretra. Então, quando o pênis fica ereto, é uma forma dela poder fechar esse canal para que você não urine nem durante o sono, logicamente também durante a relação sexual. Mas passando deles, a gente chega nessa pequenininha tão ignorada, a tal da glândula bulbo-uretral, essa mocinha aqui que eu coloquei para vocês em verde. Ela tem uma função, embora simples, super importante. Quando o menino começa a ficar excitado, é muito comum que um líquido comece a sair e se acumular aqui na pontinha da glande. A gente chama de líquido pré-ejaculatório. Ele é fundamental porque ele vai ajudar a lubrificar, mas ele também contém substâncias que são bactericidas. Eles ajudam a limpar o canal da uretra do menino, para que o espermatozoide não tenha contato com nenhuma bactéria e também neutralize a acidez da urina. Isso facilita com que ele passe sem ter maiores danos. E por falar em pênis, eu vou aqui fazer um corte no nosso amigo, ao prof. E vou colocar aqui de lado para que vocês percebam algumas partes importantes. É muito comum a gente pensar que o que faz o pênis ficar ereto é musculatura. Não tem nada a ver. Embora você tenha, lógico, sim, um pouco de musculatura, a coisa mais importante para fazer o pênis ficar túrgido, ficar ereto, é sangue. São vasos sanguíneos. E quando eu faço esse corte aqui, eu estou mostrando para vocês duas estruturas importantíssimas para fazer o pênis ficar lotado de sangue. Aqui em cima, eu vou ter o corpo cavernoso. São duas estruturas vasculares repletas de vasos que vão se encher de sangue. E aqui, mais abaixo, abraçando a uretra, eu vou ter o corpo esponjoso, que ele também vai se encher de sangue. Então, quando eles dois, ou três, no caso, ficam cheios, o pênis começa a ficar mais túrgido, ficando ereto. É nessa área que um certo medicamento chamado sildenafil, popularmente conhecido como Viagra, funciona, fazendo com que esses vasos passem mais tempo cheios de sangue, sustentando a ereção. Agora, uma pergunta que é muito comum os alunos fazerem é o seguinte: prof, mas você colocou aqui que existe uma glande, mas tem gente que tem uma pelezinha ali por cima, o famoso prepúcio. A tendência é que esse prepúcio, quando você vai crescendo, ele vá desaparecendo. Mas sabe, em alguns homens, esse prepúcio ele pode ficar um pouco aqui, num resquício na base da glande, e aí isso pode causar um problema. Porque esse restinho de prepúcio, ele pode causar em você um acúmulo de sujeira. E a gente sabe hoje em dia que a má higiene é um dos principais causadores do câncer peniano. Então é aquela coisa, ou você lava, ou o câncer leva, entendeu? Fica ligado nisso daí. E para a gente poder fechar, não podemos esquecer, obviamente, da uretra, que aqui no canal dos meninos, ele é compartilhado. Como é isso, prof? Nos meninos, a uretra ela tanto vai servir para expelir a urina, como também para expelir o esperma. Coisa que nas meninas depois a gente vai ver que é totalmente diferente. E se você gostou dessa aula, faz aquele favor, dá aquele like maroto, não deixe de se inscrever aqui, ativar os sininhos para não deixar de receber nenhuma notificação. E lógico, bota aquele comentário, se tiver com alguma dúvida, vai ser um prazerzão do prof te responder. Até a próxima e valeu, galera massa!